Olá, eu sou a Lucinéia. Hoje é dia 25 para 26, madrugada de 25 para 26 de dezembro de 2022. Acabou o domingo do Natal e eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para mim, que eu passei ao longo do dia refletindo sobre isso, né? E eu acho importante deixar registrado muito mais para mim, para que eu veja no futuro como eu estava pensando nesse momento. E quem se sentir convidado, né, quem se sentir à vontade para pensar comigo e achar que é produtiva essa reflexão, que aproveite, né. Eu quero começar com uma frase de um poeta que eu vi há um tempo atrás, acho que faz uns 3 anos mais ou menos, e ela ficou grudada na minha cabeça, assim, e volta e meia, quando eu preciso de um pouquinho mais de paciência para resolver alguma coisa, que eu preciso me acalmar para fazer, né, tomar alguma decisão, manter as minhas rotinas, eu lembro dela e ela faz muito sentido para mim, que é assim: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras, só metade. Miguel Torga. É uma frase meio que pensamento nietzschiano, né? Embora não vou falar hoje diretamente sobre o Nietzsche, mas ela tem, né, aquele quezinho do Nietzsche. Mas é do Miguel Torga. Por que eu quis começar com essa frase? Porque eu quero falar sobre a definição de objetivos, né? Nesse momento, assim, entre o Natal e o Ano Novo, acho que fica meio aquela coisinha quase que melancólica, né? A gente fica meio pensativo, avaliando o que a gente conquistou ao longo daquele ano. Esse ano, para mim, foi um ano de muito crescimento pessoal, assim, foi um ano que eu superei muitos desafios que eu jamais, assim, na minha vida eu achei que eu fosse alcançar e, enfim. Mas a questão é avaliar o que a gente colocou no papel, o que eram os objetivos traçados, o que foi alcançado, o que precisa ser reavaliado para o próximo ano, né? E eu não tinha muita prática, eu acho que faz uns 3 anos, de uns 3 anos para cá, eu tenho sentado todo final de ano e traçado metas, traçado objetivos para o ano seguinte. E embora eu acho que 100% daquilo que a gente escreve, que a gente define, talvez seja difícil de alcançar. Mas muita coisa a gente alcança, né? Eu percebo que dá muito certo definir objetivos por escrito. E tenho gostado muito dessa prática, mas o que eu gostaria de falar e que se relaciona com essa frase é sobre a importância da definição desses objetivos para aumentar a nossa autoconfiança, a nossa confiança no nosso próprio potencial e como uma ferramenta também, a definição de objetivos e um planejamento, como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Eu acho que existem algumas coisas que são fundamentais para o nosso crescimento e uma delas é o autoconhecimento. E à medida em que a gente planeja objetivos e metas, vai atrás desses objetivos e metas, a gente acaba se conhecendo mais e é um processo dialético, né? À medida que você corre atrás do objetivo, você se conhece, à medida que você se conhece, você vai estabelecendo coisas maiores, digamos assim, pelo menos para mim funciona dessa forma, né? Mas assim, é muito fácil você sentar no final do ano e escrever metas e objetivos, né? E um dia você para lá e faz isso. Mas de onde que a gente tira a disciplina e a motivação? Às vezes eu até fico um pouco de receio de falar em motivação, né? Mas enfim, é uma coisa necessária. De onde que a gente, né, cria essa disciplina e essa motivação para cumprir as nossas rotinas
E para que essas rotinas vão se tornando hábitos construtivos e para que a gente alcance os nossos objetivos. Como é que a gente faz isso, né? Isso é uma coisa da frase ali, né? Enquanto não alcances, não descanses. E não no sentido daquela coisa de que, sabe, até a última gota de suor, não nesse sentido, mas no sentido de que para construir um novo hábito, um hábito construtivo e deixar para trás um hábito destrutivo, a gente precisa, em alguns momentos, deixar o descanso de lado. Realmente não é nenhum esforço assim, mas é um esforço pequeno e contínuo. E isso é muito mais difícil do que um dia você trabalhar, um dia inteiro você se matar de trabalhar, é mais fácil do que você trabalhar um pouquinho todo dia no teu objetivo. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido com esses exercícios é o seguinte, de que independente da emoção que você estiver sentindo naquele momento, se você está motivado, se você está uhul, ou se naquele dia você está mais para baixo, faz a tua rotina, cumpre a tua rotina, aquilo que você estabeleceu por escrito, cumpre aquilo, mesmo que você não esteja afim. Porque quando você faz isso, você vai aumentando a crença em você mesmo, no seu potencial de que você é capaz de fazer aquilo. E depois de um tempo, você vai ver que aquele hábito, ele foi internalizado por você e você não vai conseguir mais ficar sem aquilo. E no início é muito difícil. No início não é simples, né? Você estabelecer um novo hábito, muito mais ainda quando é um hábito bom para você. É porque as coisas que não são boas, elas se instalam por conta própria, né? Mas as coisas que vão nos levar para o crescimento e tal, elas são hábitos, embora que os processos cerebrais, eles sejam muito parecidos às sinapses ali, né? Os caminhos cerebrais são os mesmos, mas para a instalação de hábitos positivos na nossa prática, acaba sendo muito mais difícil instalar um hábito positivo do que o negativo. Porque o hábito negativo ele se instala por conta própria, por conta dessa cultura em que a gente vive. Por uma série de outros fatores, mas principalmente pela cultura em que a gente vive. E também porque o fluxo natural da vida é a transformação e o crescimento. Para você construir um hábito bom, exige que você saia da sua zona de conforto, né? E vou dizer uma coisa para você, que se você não sai da sua zona de conforto por vontade própria, a vida vai tirar você da zona de conforto e você vai ter que crescer. Então é mais ou menos isso. E outra coisa também, além do empenho para construir um hábito novo, é a questão de que a gente não pode parar no meio do caminho para ter um prazerzinho imediato e abrir mão da construção de um objetivo maior. Um exemplo disso é uma coisa que eu vou citar aqui e depois até eu faço um outro vídeo somente sobre isso. Eu acho que foi no início desse ano de 2022 que eu assisti aquele filme King Richard, Criando Campeões. É um filme relativamente recente, se não me engano. Posso estar enganado, mas acho que ele foi lançado no final do ano passado, no início desse ano. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Mas enfim, aquele filme é uma história real sobre as irmãs Williams, que são jogadoras de tênis, e dá um enfoque muito no pai delas, né, o Richard Williams. E assim, assistindo aquele filme, para quem tem um olhar voltado para essas coisas, você vai perceber que o Richard Williams, ele é um cara tão obstinado para correr atrás daquilo que ele acreditava para a educação das filhas, que ele não se contentava com o fruto pela metade, ele queria o fruto por inteiro. E ele era tão obstinado que ele tinha um plano de educação, se não me engano, de 78, faz um tempo já que eu assisti, foi no início do ano. Eu acho que eram 78 páginas do plano de educação que ele tinha por escrito para as filhas, né? E aí 2 delas lá que se tornaram depois grandes jogadoras, né? Ele tinha esse plano por escrito e
ao longo do caminho foram acontecendo coisas, mas depois que elas já foram tendo um certo sucesso, ele tem uma hora lá que eu não vou lembrar de números exatamente, mas eles recebem uma proposta, digamos que seria assim, $1 milhão para elas aceitarem um contrato lá. E ele fala, não, a gente não vai aceitar um porque a gente quer 3. E quem de nós tem assim essa obstinação, essa determinação tão grande para enxergar aquele objetivo lá na frente tão claramente e dizer $1 milhão não é suficiente, eu quero 3 e abrir mão desse 1 milhão aqui. Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a aprender a fazer. E eu tô falando isso aqui para mim também, muito mais para mim do que para os outros, né? Como que a gente vai se tornar uma pessoa assim? Com isso que eu falei, através dos novos hábitos e através, por meio da clareza que a gente vai definindo quando a gente vai cumprindo as nossas rotinas do dia a dia para alcançar um grande objetivo. Então, a minha reflexão de hoje é essa. Não descansar enquanto não for a hora, né? Enquanto a gente estiver construindo os nossos hábitos, a gente não pode descansar, não pode bobear, não pode, vou dar uma espiadinha na rede social e quando vê passou meia hora e você não leu o que você tinha de ler, você não estudou, você não escreveu o que você tinha de escrever, né? Então esses pequenos deslizes que a gente comete são assim um veneno. E também, né, se autoconhecendo, desenvolvendo o autocontrole, o autodomínio, dominando as nossas emoções, para que a gente faça o que precisa ser feito, né? Porque à medida em que você vai vendo que você é capaz de fazer aquilo que precisa ser feito, você para de aceitar pouco e você abre mão de uma coisa grande em nome de uma coisa maior ainda, né? Então não aceite o fruto pela metade. É uma reflexão de final de ano, né? Eu acho que é importante a gente pensar, refletir, vamos construir os nossos objetivos com clareza, com persistência, porque à medida em que a gente começa a conquistar as coisas, a gente começa a gostar mais da gente. E o amor próprio, né? O amor pela gente mesmo, ele é capaz de quebrar qualquer hábito negativo. Então hoje é isso, até breve com mais uma reflexão.